E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora das eleições nos Estados Unidos e as possíveis implicações aqui para o Brasil. Converso com a Fernanda Banhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos. Fernanda, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui novamente. Bom, foi uma semana de convenções do Partido Democrata nos Estados Unidos, desta vez à distância, não foi aquela mega festa que tradicionalmente ocorre, mas chamou atenção a unidade aí entre as grandes lideranças que já foram opositores, inclusive pré-candidatos, e todos eles tentando desmontar a imagem de Trump. Como é que você viu essa situação? Como é que você avalia o possível resultado? Olha, de fato, a convenção foi muito bem sucedida no sentido de energizar as bases e lançar o que vão ser as diretrizes de uma campanha eleitoral do governo Biden. E ela teve um papel importante no sentido de tentar criar um mínimo de coesão entre os democratas, né? Nós acompanhamos desde as primárias um número muito grande de pré-candidatos, existem várias alas dentro do partido com perfis muito distintos, né? Mais à esquerda, mais moderados, e desde 2016, tentar fazer esse pessoal se alinhar em torno de uma pauta comum é um desafio do partido, é uma das causas, inclusive, que levaram a Hillary a perder a eleição. Então, a convenção ela teve esse papel importante, ela cumpriu essa função e foi marcada também pela participação de lideranças republicanas que estiveram presentes e que, contrariando a gestão do partido, vão apoiar o Joe Biden nessa candidatura de 2020. Agora, fica aquela dúvida quanto ao que pode acontecer nas eleições dos Estados Unidos, por características próprias, né? Porque Hillary, em termos de votos populares, ela chegou a ganhar e perdeu a eleição. Desta vez tem a pandemia, deve ter uma quantidade maior de votos pelo correio, que Trump já vem questionando. Você acha que tudo isso pode fazer muita diferença? Sem dúvida. Nos Estados Unidos, o dilema sempre central das eleições é o comparecimento, porque como lá o voto não é obrigatório, os candidatos têm um duplo desafio. Primeiro, convencer o eleitorado de que a sua base, a sua plataforma, a sua agenda é a melhor e depois energizar esse pessoal para que eles de fato compareçam às urnas. E como a eleição lá não é nacional, é uma eleição que acontece por estados, né, com base no colégio eleitoral, não basta ganhar, não é um concurso de popularidade, né, precisa ganhar nos lugares certos. E os democratas, historicamente, têm esse desafio, né? Desde a eleição de 16, eles ganharam em votos nacionais, mas não nos lugares onde eles precisariam ganhar, e no final das contas, eles também tiveram muita dificuldade de fazer o seu público ir às urnas. Tem um pessoal mais jovem, decepcionado com o establishment, né, com a base, não quer muito votar nos candidatos como a Hillary e outros, então precisa seduzir esse eleitorado. Tem uma dificuldade também de conversar com as minorias, com os negros, e esse ano, então, eles vão, mais uma vez, tentar rever a estratégia para tentar angariar esse pessoal, lembrando que os republicanos também enfrentam o desafio do comparecimento, mas que, em média, historicamente, o eleitor republicano tem sido mais fiel em termos de comparecimento e comparecimento presencial. Por isso, até o Correio, esse ano, virou um ponto central do debate, né? Agora, eles estão querendo apostar muito num certo cansaço de quem votou em Trump pela postura dele, uma postura mais extremista, a forma como ele lidou com a pandemia fez ele perder pontos, a forma como ele lidou com as manifestações antirracismo também, não é? E ele, que estava com uma vantagem enorme, perdeu a vantagem. Pelo que você conhece das eleições anteriores, a vantagem que Biden tem hoje seria suficiente para garantir a vitória? Olha, o Biden deixou claro na convenção e vai deixar claro na campanha que vai surfar na onda da pandemia. Eu diria que a pandemia foi aquele cisne não esperado da análise que fez toda a diferença para os democratas. Até porque antes da pandemia, a economia americana ia relativamente bem, em condição de pleno emprego, havia uma percepção de que o Trump não cometeu nenhuma gafe grave em política externa, então, apesar das polêmicas, ele tinha a seu favor uma condição que dava a entender que ele, inclusive, seria reeleito com alguma folga. A pandemia, como você disse, expôs essas fragilidades todas, né? Aumento da busca pelo seguro-desemprego, dificuldades econômicas muito severas, a desigualdade batendo a porta, a questão racial, isso para não falar do número de mortos, né, que é muito expressivo. E não tem atendimento médico, e essa é uma diferença grande entre os democratas e os republicanos, o que eles pensam a respeito disso, né? Exatamente. O Joe Biden foi vice-presidente do Obama no contexto de defesa do Obamacare, que tinha a ver com reforma do sistema de saúde. Então, os democratas acabaram, pela pandemia, se beneficiando da agenda. Agora eles
aparentemente vão bater na tecla, número 1, da economia, lembrando que o Biden ajudou o Obama a recuperar a economia em 2008, ele vai usar isso como uma tentativa de mostrar credibilidade, vai falar sobre o sistema público de saúde, vai falar da questão do racismo, que acabou se tornando também central, a escolha da vice tem a ver com isso. Então eu diria que a situação hoje do Trump é difícil, ele passou os últimos 4 anos abaixo de 50% de aprovação popular, o que é menos do que a média de presidentes anteriores, como o caso do próprio George Bush, né, republicano, ou do Obama, democrata, e ele está agora reagindo com mais agressividade porque ele percebeu que para ele a situação ficou realmente mais difícil. Agora, e para o Brasil, no caso da vitória de Biden, a situação piora, porque nós tivemos, por exemplo, a vice Kamala Harris já criticando a posição do Brasil em relação ao meio ambiente, tivemos congressistas democratas dizendo que não gostariam de acordo com o Brasil exatamente por essa situação, direitos humanos e tudo mais. Você acha que complica? Complica, sem dúvida complica. Apesar de Joe Biden conhecer bem o Brasil e ter historicamente uma relação amigável com o Brasil em outros momentos, ele sem dúvida nenhuma vai ser uma voz muito ativa na crítica ao governo brasileiro, com quem ele tem várias divergências, lembrando que o Brasil se associou muito ao trumpismo, mais do que aos Estados Unidos, e um governo de oposição vai fazer oposição ao Brasil, sem falar nessas pautas que você mencionou, a pauta ambiental, uma pauta muito importante para os democratas e para o Biden em particular, a questão dos direitos sociais. Então, muita gente, inclusive, tem dito, né, que se para os Estados Unidos talvez a vitória do Biden seja melhor, para o Brasil a manutenção do Trump, quem sabe, fizesse mais sentido, né? Tem tudo isso realmente a se considerar. Agora, Trump foi eleito muito numa onda de direita que levou também a vitória de Bolsonaro aqui no Brasil. Você vê no contexto global alguma perda de força dessa onda? Olha, talvez a eleição de 2020 venha para nos dar essa resposta, né? Assim como em 2016 ela representou uma espécie de salvo-conduto de algumas práticas que antes não eram muito fáceis de acomodar. O que a gente tem percebido é que algumas estratégias de comunicação política, elas se desgastaram muito, então por mais que as redes sociais ainda sejam importantes, por mais que nós saibamos que hoje ainda tem um debate intenso sobre fake news e tudo isso, a sociedade aos poucos vai criando mecanismos para conter esses excessos, né? Então já há dúvida se elementos que no passado deram muito espaço ao Trump sobreviveriam nesse novo contexto. Talvez essas eleições possam nos mostrar se, de fato, estamos diante de um novo modelo de representação e democracia e vamos ter que ir mais a fundo nessas reformas, ou se o Trump foi um soluço da história, né? Isso realmente fica para 3 de novembro. Inclusive as redes sociais andam restringindo determinadas publicações e já tiraram, né, publicações de Trump. Ele ficou super irritado, quis entrar dando uma represália contra as empresas, mas não conseguiu. É verdade, ele tentou e, embora todas as leis relacionadas à privacidade, a elementos muito ligados à questão de dados ainda sejam incipientes, é uma tendência, né? Aos poucos as empresas e os governos também vão se mobilizando nesse sentido e os líderes que se apropriam dessa narrativa mais populista, que não gostam de intermediários, que preferem falar diretamente com o seu público, vão ter que se adaptar e vão ter que ceder aquilo que a norma da lei determina. Né? Agora, Fernanda, e Kamala Harris nesse contexto todo? Porque possivelmente ela vai ser a candidata depois, caso a chapa saia vitoriosa, até pela idade de Joe Biden, embora eles tenham reafirmado a força dele, a disposição para o trabalho. Mas no caso de uma reeleição seria ela. Como é que a população americana veria pelo perfil hoje? Olha, muita gente divulgou, inclusive, que os assessores mais próximos do Trump se incomodaram muito com a nomeação dela e perceberam a nomeação dela com alguma preocupação, né? Isso porque a Kamala Harris, ela desempenha um papel estratégico na campanha, no sentido justamente de buscar aquela coesão que eu dizia no início. Ela, de certa forma, atende à demanda de algumas minorias, ela tem uma força junto a esses grupos, ela representa um aceno para a ala mais progressista à esquerda, então uma tentativa de resgatar os mais afeitos ao Bernie Sanders e a outros líderes dentro do próprio partido e de uma forma ou de outra ela traz para a campanha também uma capacidade de bater de frente que talvez o próprio Joe Biden não esteja disposto a assumir nesse momento, né? Ela foi muito crítica do governo Trump ao longo de toda a trajetória como senadora, é considerada uma mulher de muita estamina, para usar a expressão que os americanos gostam, de muita energia e principalmente nesse contexto
contexto, ela não é a Hillary, né? A Hillary foi muito criticada em 2016, porque apesar de ser mulher, de representar essa agenda, ela sempre foi vista como uma mulher relativamente biônica, robótica, fria, e a Kamala Harris, ela é justamente o oposto disso. Perfeito, eu conversei aqui com Fernanda Banhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, especialista em Estados Unidos, mas em dados internacionais no geral. Fernanda, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Com vocês.